Olá, meus queridos amigos, irmãos em Cristo Jesus, que nos assistem uma vez mais pelo canal TV IBCT no YouTube. Estamos aqui mais uma vez, mercê da graça de Deus, para manifestarmos a vocês a nossa gratidão por estarem sempre ligados conosco em mais uma série de aulas online, desta feita sobre o Evangelho de João, uma introdução ao evangelismo pessoal. Estamos progredindo, estamos empreendendo uma jornada de 21 encontros, que se iniciou no dia 6 de fevereiro e vai se estender até 26 de junho, e hoje, dia 27, já é a nossa oitava aula. Louvado e engrandecido seja Deus. Como dissemos, o nome da nossa classe é o Evangelho de João, Introdução ao Evangelismo Pessoal. O estudo do Evangelho de João e sempre será uma ferramenta fenomenal, valiosíssima para introduzirmos com o nosso próximo, mais próximo, ou seja, com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, filhas, até mesmo com os nossos pais, em algumas situações, ou com qualquer outra pessoa, como, por exemplo, um vizinho, um amigo de infância que more ao seu lado, ou que você tem ainda contato, um colega de escola ou de faculdade, um colega de trabalho, ou qualquer outra pessoa, que seja um vizinho que você conheceu há pouco tempo, que você possa iniciar com ele um envolvimento, um relacionamento discipulador. Pode ser até com um funcionário, uma caixa do supermercado que você vai, do varejão que você vai. Qualquer pessoa que esteja perto de você é o seu próximo. E se ele não conhece a Cristo, é incumbência a nós ministrarmos para ele algum conhecimento a este respeito. Tá certo? Então, meu querido, estudando este Evangelho, uma coisa que está bem clara no discorrer de todas as lições é que João, o apóstolo João, quando escreveu este Evangelho, ele tinha no seu coração um objetivo. Antes, se concentrar em provar que Jesus é o Filho de Deus e que, se crermos nele, herdaremos a vida eterna. Ao longo de todas as lições, isso sempre fica muito claro, e se você puder levar isso ao conhecimento do seu próximo mais próximo, ou simplesmente do seu próximo, você estará cumprindo a missão que o Senhor Jesus deixou para nós. Você pode até achar um pouco difícil explanar a um propenso discipulando no mesmo nível que está sendo ministrado aqui. Concordo. Vai ser difícil para você, possivelmente, mas também vai ser muito mais difícil para o discipulando, porque ele nunca ouviu falar sobre João, Jesus, Evangelho, Deus, mas já há algum tempo nós temos distribuído na igreja o Evangelho de João, a toda a membresia que desejou pegar 1, 2, 5, 10, para fazer a distribuição às pessoas que lhes são próximas. E, ao final deste Evangelho, existem 4 lições, bastante didáticas, que, na forma como elas estão sendo apresentadas, vai facilitar em muito o ensino do Evangelho de João. Ore nesse sentido, pegue um Evangelho desse, ore por uma pessoa que você deseja travar um relacionamento desta natureza e marche. Deus te capacitará. É Deus que nos capacita através do seu Santo Espírito. Nós vamos hoje, queridos, estar discorrendo sobre a autoridade de Cristo. E isto está no capítulo 5. O objetivo, ou melhor, aquele versículo que é o principal,
de todos os versículos do capítulo 5, aquele que chama mais atenção, que fala sobre a autoridade de Cristo. O capítulo 5, né, já dissemos, versículo 24, diz-nos assim o próprio Senhor Jesus: eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Amém? Ao estudar essa lição, o que nós pretendemos, o que o autor da lição pretendeu e continua pretendendo, evidentemente, é que você possa reconhecer a autoridade de Cristo como o próprio Deus. Para tanto, será necessário você entender que Jesus tem autoridade sobre a enfermidade, será necessário você confiar em Jesus e submeter-se, será necessário você se submeter totalmente à autoridade de Cristo. Esses serão os objetivos para você, tá bom? Essa, como já dissemos, a lição de número 5, a autoridade de Cristo, né? E será toda baseada no capítulo 5. Abordaremos inicialmente o que vem a ser autoridade. Qual é o significado dessa expressão autoridade? Mas antes de mais nada, vamos buscar a Deus em oração. Pai querido, Pai de amor, Pai de infinita misericórdia, nós te adoramos na beleza da sua santidade e te pedimos que o Senhor nos capacite a ministrar e capacite a todos quantos ouvirão esta ministração, que o teu Santo Espírito trabalhe ativo, continue trabalhando ativamente em cada um de nós, de maneiras que nós possamos ser ensinados e, mais que isso, possamos aplicar esses ensinamentos no nosso viver cotidiano. Assim te oramos, agradecidos, no nome precioso de Jesus. Amém. Então, como já dissemos, nós estávamos desejosos de falar com você, já que a lição é a autoridade de Cristo. Vamos ver o que significa autoridade? O significado de autoridade, o que devemos sentir quando estamos diante de uma autoridade, como devemos nos comportar diante de uma autoridade. Se Jesus pudesse estar conosco, como ele esteve há 2000 anos atrás, como é que nós nos comportaríamos diante dele? Como os religiosos daquela época, como pessoas do povo, nós o entenderíamos e creríamos que ele é o Messias, o Cristo? Como é? Isso é interessante que nós venhamos a meditar. É interessante, mas vamos buscar um versículo da palavra de Deus que está lá em 1 Timóteo, primeira carta ao pastor Timóteo, capítulo 2, versículos 1, 2 e 3. Lá está escrito o seguinte, vamos ler isso? Eu, como sempre, estou buscando apresentar para vocês o texto, e eu nem sempre consigo de imediato ser bem-sucedido, mas a gente continua tentando. Eu acho que eu vou conseguir, porque quem nos capacita é o Senhor. Tá bom? Olha o que está escrito lá na carta que Paulo escreveu ao seu discípulo, ao seu filho na fé, Timóteo. Antes de tudo, é sobre a autoridade, está aqui, ó. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, o nosso Salvador. Quer seja ou qual seja a noção que você tem de autoridade, principalmente aqueles que nos governam, que estão sobre nós, que exercem autoridade sobre nós,
o que nós aprendemos na palavra é que nós devemos dirigir para ele súplicas, orações, intercessões e ação de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem a autoridade. Amém? Então, esta é a noção que devemos ter sobre a autoridade. Nós vamos, uma vez mais, agora, buscar apresentar para vocês alguns slides que vão nos ajudar. Primeiramente, esse que nós já conhecemos, né, que é o túmulo visto pelo lado de dentro, túmulo vazio, a pedra está rolada, e depois nós vamos seguir em frente, vamos ver qual é o alvo da lição, nós já falamos, né? O alvo da lição é que nós devemos, aonde estivermos, em que fase da vida nós estivermos, sejamos jovens, de idade mediana, adultos, pessoas de idade avançada, todos devemos ter a exata noção de que a autoridade de Jesus, ela deve ser reconhecida por nós como sendo a do próprio Deus. Ele mesmo declarou: eu e o Pai somos um. O próximo slide diz respeito a objetivos que nós devemos ter com relação a cada um de vocês. Vocês devem saber, ter entendimento próprio de que Jesus tem autoridade sobre a enfermidade. Vocês devem sentir, vocês devem confiar em Jesus. Ele é o único entre todos que devemos depositar a nossa confiança. E, finalmente, um dos últimos objetivos dessa lição é nos submetermos totalmente à autoridade de Jesus. Vamos tratar sobre momentos e formas em que a autoridade de Jesus foi testemunhada, foi testificada. É imprescindível examinar a maneira que ele se apresentou em ambientes específicos e como foi interpretado pelos seus contemporâneos, pelas pessoas que viveram na sua época. E o capítulo 5 do Evangelho de João fundamenta os conceitos básicos que devemos aplicar em nossa relação de submissão à sua autoridade. Tá certo? Exemplificação. O primeiro tópico é o 1 em Romanos, é a exemplificação da autoridade. Esses 15 primeiros versículos vão nos mostrar como Jesus exemplifica a sua autoridade. E o primeiro versículo diz-nos assim, primeiro, algum tempo depois, versículo 1, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Interessante notar que este evangelho começa com o primeiro milagre de Jesus nas bodas de Caná, é uma festa. E Jesus sempre buscava, ao longo do seu ministério, sempre buscou estar presente às festas dos judeus, mesmo porque era uma época onde havia uma concentração muito grande de pessoas vinda de não só de todo Israel, mas também de países outros para onde os judeus tinham se dispersado, e sempre nessas épocas eles retornavam a Jerusalém para adorar ao Senhor no templo. Então ele estava sempre presente ali. É interessante nós aproveitarmos para dizer que haviam várias festas e que Jesus se mostrou, esteve presente em todas elas, principalmente a Páscoa. Em várias ocasiões, a Páscoa dos judeus, o Peshá, que era a passagem, comemorava a libertação do Egito, né? No Êxodo, a narrativa completa, onde, como última praga, a morte dos primogênitos, todos quantos colocassem o sangue de um animal, o cordeiro, na verga
da sua porta, do seu portal, marcasse assim, o anjo, quando passasse, não atingiria o primogênito daquele lar. Mas nos lares, principalmente dos egípcios, onde não houvesse esta marca, então o primogênito morreria. Então, a Páscoa dos judeus comemora a libertação do Egito, a noite em que Deus passou por sobre a casa dos primogênitos israelitas. Passar sobre daí o termo Peshá, Páscoa. Também a festa dos pães ázimos, que vinha logo após a Páscoa. Era também uma festa dos judeus. Também a festa dos tabernáculos, ou também conhecido por Sukkot. Era uma das 3 peregrinações, 3 festas de peregrinação para Jerusalém, do calendário judeu. E ocorria no outono, depois da colheita. Durava 7 dias, e os judeus, nesse tempo, durante a festa, moravam em cabanas feitas com ramos de árvores e servia para lembrar os 40 anos do êxodo no deserto. Essas eram as 3 festas mais importantes. Existia também a festa que foi instituída por Judas Macabeu, festa da dedicação, festa das luzes, ou Hanukkah. Esta festa comemorava a purificação do templo e a reabertura do templo, depois que foi profanado pelo rei assírio Antíoco Epifânio, em 168 a.C. Então, o capítulo 1, o versículo 1 desse capítulo 5 diz: subiu a Jerusalém para a festa dos judeus. Vamos para o versículo 2. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas, 5 alpendres em volta. Ali costumavam ficar um grande número de pessoas que eram doentes e inválidos, cegos, mancos, paralíticos. Eles esperavam um movimento das águas. De vez em quando, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Vamos nos ater nesse texto. Vamos fazer uma consideração sobre o texto. Em Jerusalém, está aí, versículo 2, versículo 3, o versículo 4 é registrado sobre a perspectiva do doente, ou seja, é relatado uma crença supersticiosa que aquela água fazia milagres. Mas isso não significa que, de fato, aconteciam milagres ali. Ainda hoje, sabemos que muitas pessoas no nosso país, na nossa terra, na nossa pátria, acreditam ser milagrosos vários lugares, o que não passa de superstição. Inclusive, esse versículo que relata que havia a esperança de que um anjo descesse para agitar a água, esse é um versículo que não é encontrado em muitos textos que podem ser considerados textos manuscritos originais. Muito bem. Fica esse registro de que ali estavam várias pessoas que acreditavam que em um momento elas seriam curadas. Fato é que eles depositavam fé no lugar ou em coisas erradas, e não no que pode verdadeiramente ser a nossa sustentação, o nosso refúgio nos tempos atuais, que é Cristo. Muitos acreditam em superstições, e naquele tempo não era diferente. E Cristo aparece naquele lugar.
Então, ele aparece ali para, nos versos 5, 6 e 7, manifestar a sua compaixão. E por quê? Porque certo homem que ali estava ali há 38 anos, ele não andava. É possível que ele estivesse ali a sua vida toda, num catre, numa cama desmontável, que ele passava o dia inteiro na expectativa de que aquelas águas se movessem. O estado deplorável e crônico dele despertou a compaixão de Jesus, conforme fica registrado no versículo de número 6, tá certo? O versículo de número 6 nos diz assim: quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando, outro chega antes de mim. O texto não diz, mas provavelmente aquele homem que estava ali há 38 anos estava ali pela sua vida toda. Diante da pergunta do mestre, ele revela total dependência de si mesmo, da sua incapacidade, da sua fragilidade. E que todos que estavam ali estavam de forma egoísta, olhando apenas para si mesmo. Então, sempre chegava um na sua frente. Ou seja, ali não existia misericórdia. Mas Jesus apareceu e inaugurou ali uma nova era, a era da compaixão, a era da misericórdia. É interessante entendermos que o tanque de Betesda é como se fosse um microcosmos, como se fosse um micromundo das sociedades de todas as épocas. Por quê? Porque o egoísmo imperava, a lei do mais forte imperava. Então, mesmo que nós não estejamos ou não tenhamos tido a oportunidade de estarmos lá no tanque de Betesda, mas o mundo em que vivemos, esse mundo, nas nossas cidades, nos nossos bairros, nos nossos condomínios, é um grande tanque de Betesda. Mas Jesus demonstrou autoridade, demonstrou toda a autoridade que ele tinha, na medida que ele agiu por compaixão. Portanto, demonstrar autoridade, exemplificar autoridade, é quando nós agimos por compaixão, diante de um homem marginalizado e dependente. Jesus agiu com misericórdia, com compaixão. Jesus não mudou. Hebreus diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente o será. Ele não mudou. E hoje, ele age assim também entre nós, pelo menos nós o permitimos, que ele demonstre por nós a sua misericórdia. Muitos sobre os quais vocês vão falar sobre esta passagem nunca ouviram falar de Jesus, o conhecem muito superficialmente. E é importante que você deixe bem claro para ele. Ele é Deus e ele demonstra misericórdia por cada um de nós. Que lições nos vêm à mente diante desse tanque de Betesda, que foi o segundo sinal miraculoso que João registra? Que ações podemos empreender nestes dias no tanque de Betesda em que vivemos? Certamente que podemos doar aos necessitados. Isso seria uma boa iniciativa, uma excelente iniciativa. Seria certamente merecedora de aplausos e precisamos realmente estar envolvidos e fazendo esta obra, doar aos que necessitam, mas sem assistencialismo. Nesse tempo, que antes mesmo da pandemia, nós vivíamos aqui no nosso país uma situação de 14 milhões de desempregados, a fome, o desabrigo, a falta de um lar, a falta de um local decente para se morar, falta de assistência médica,
Tudo isso contribuiu para o aumento da pobreza. E certamente que nesse tempo inúmeras ONGs, inúmeras instituições surgiram em nosso país para atender esse povo. E glórias a Deus por isso. Glórias a Deus porque muitas igrejas têm se preocupado em dar aos que necessitam um pouco de comida, alimentar o corpo. Isso é importante. Mas nós nos lembramos da primeira multiplicação dos pães e peixes. Jesus não apenas desvirtuou, tirou da mente, do coração dos seus discípulos que era preciso dispersá-los, mas resolveu alimentá-los. Mas antes, ele pôde ensinar as questões do reino para aquela multidão, que ele mesmo considerou como ovelhas que não têm pastor. Da mesma forma, queridos, o assistencialismo é muito bem-vindo. Ou seja, mandar entregar uma cesta ou entregar uma pequena contribuição para que alguém compre algo, isto é plausível, isto é elogiável, mas isso não é tudo, nós podemos fazer muito mais. Podemos até ficar com a consciência em paz porque fizemos uma oferta para isto, mas alimentar o corpo, vestir o corpo é importante, porém muito melhor, muito mais completo é assistir e alimentar também a alma. Se tivéssemos o suficiente, queridos, para distribuirmos alimento para muitos, certamente que ficaríamos muito satisfeitos por assim agirmos. No entanto, faltaria para todas essas pessoas farta do alimento para o corpo, o alimento para a alma. E foi isso que Jesus começou a fazer. Ele tinha essa intenção com aquele paralítico ali no tanque de Betesda. Então, essa exemplificação da autoridade de Jesus, ela se faz presente por meio da compaixão e ela se faz presente por meio do poder de Jesus. Nos versículos 8 e 9, o texto revela que Jesus se dirigiu ao homem e deu a ordem, manifestou o seu poder, a sua autoridade se manifesta, se torna patente através do seu poder, que ele lhe diz: levante-se, pegue o seu leito e ande. Imediatamente o homem foi curado e provou com a própria vida o poder de Jesus. De novo, observe, a demonstração de poder de Jesus visa algo maior. Ele ali está ministrando a cura, mas algo maior precisava acontecer. Nisto, quem surge? Os opositores, os religiosos de plantão. O estopim da crítica dos religiosos surgiu porque Jesus curou num sábado. Declararam que a religiosidade é muito mais importante que um ato de compaixão. Versículo 10. Né? Eles assim se expuseram, eles assim puderam se explanar. Versículo 10 diz assim: e por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca, o seu catre, a sua cama. Então, diante da indagação, vemos que eles fazem ao paralítico, vemos que o paralítico sequer sabia quem o curou, pois estava focado apenas ainda na sua cura física. Versículos 11 e 13. Os religiosos tentaram buscar saber quem foi que agiu contra a lei, porque para eles aquilo era mais importante do que um ato de compaixão. Depois há um segundo encontro do paralítico com Jesus, e o homem pôde saber que era Jesus quem o havia curado. O versículo 15 nos diz assim, versículo 15 diz-nos assim, deixa eu achar aqui esse versículo 15. Mais tarde, Jesus
o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você está curado, mas não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. O corpo havia sido curado. O corpo havia sido curado, mas algo tremendamente maior precisava acontecer. O cerne de tudo o que acontece no tanque de Betesda é compreender, é que se compreenda que a salvação é tremendamente maior que a cura física. Aliás, a cura da alma é determinante para a cura do corpo. Olhe, você está curado, não volte a pecar para que algo pior não lhe aconteça. Repetindo, a salvação em Jesus é mais importante do que a cura física, que a superstição daquelas pessoas que achavam que um anjo descia e agitava as águas, que a religiosidade dos doutores da lei, que achavam que no sábado não se podia curar, não impeçam que a compaixão de Jesus seja demonstrada por meio da sua salvação. Amém? Então, o que vemos ali é que, diante daquela festa, diante daquele movimento, Jesus pôde se aproveitar para agir com compaixão. E nós? Como nós podemos usar manifestações culturais, as festas do nosso país, a favor da evangelização? Como podemos abordar pessoas que buscam até mesmo não participar de festas, mas buscam, sim, participam de festas de natureza religiosa, buscando curas, soluções de problemas pessoais? Como podemos dizê-las que fora de Cristo Jesus, que é o único mediador entre Deus e os homens, isto não é possível? Atividades que nós podemos realizar. Como podemos, por exemplo, nos cemitérios, no dia de finados, estarmos ali diante de um cerimonial que se pratica e falar de Jesus, que dá a vida, e dizer que aqueles que aceitam a Jesus morrerão, mas não permanecerão mortos. Trabalhar em hospitais, onde podemos não só abordar pessoas que estão doentes, se tivermos assim autorização, como pessoas que estão visitando os doentes, e tantos outros eventos. Há sempre uma maneira de estarmos mostrando que vale a pena nos compadecermos das pessoas que nos são próximas. O segundo tópico é a unidade como modelo de autoridade. Inicialmente, nós tivemos a oportunidade de ver a exemplificação da autoridade. Agora vamos ver a unidade como modelo de autoridade, a partir do versículo de número 16 até o 30. Né? Na ocasião da cura do paralítico, Jesus declarou, porque ele foi questionado, foi arguído pelos religiosos que o abordaram, sabendo que ele havia curado no sábado, eles abordaram a Jesus. Então, Jesus, no versículo 17, lhes disse o seguinte: disse-lhes Jesus, meu Pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. Então, isso acrescenta mais uma acusação para os religiosos que ali estavam. Por essa razão, os judeus mais ainda queriam, matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, mas também estava até mesmo dizendo que Deus era o seu próprio Pai. Portanto, estava se igualando a Deus. O Senhor Jesus declara àqueles religiosos ali de plantão, após terem sido informados pelo paralítico que ele o havia curado, que o trabalho celestial nunca deveria ser interrompido ou até mesmo impedido.
diante dessa afirmação, que ele dizia ser seu Deus, que ele dizia ser Deus, aliado ao fato de que ele havia instruído ao paralítico que tomasse a sua maca e andasse, e assim violasse o sábado, diante dessas duas acusações que lhe estava sendo feito pelos religiosos ali presentes, o mestre tem uma excelente oportunidade para proclamar um fantástico discurso de sua divindade. E não só de sua divindade, de sua autoridade e, o melhor ainda, de provar que ele e o Pai eram únicos, de sua unidade com o Pai. Os versículos 19 e 20 nos dizem isso. Versículo 19. A unidade com o Pai. Jesus lhe deu essa resposta. Eu lhes digo verdadeiramente que o Filho não pode fazer nada de si mesmo. Ele só pode fazer o que vê o Pai fazer, porque o que o Pai faz, o Filho também faz. Pois o Pai ama o Filho, ele mostra tudo o que faz. Sim, para admiração de vocês, ele lhe mostrará obras ainda maiores do que estas, que eles estavam acabando de presenciar. Esses versículos, queridos irmãos, queridos amigos, declaram que as obras do Pai e que as obras do Filho estão de comum acordo, eles são um. Eles trabalham em unidade. A unidade entre o Pai e o Filho demonstra que a autoridade do Mestre, do Senhor Jesus, é proveniente dos desígnios eternos do Pai. Isso quer dizer que, sendo Jesus o próprio Deus, a sua autoridade tem origem em si mesmo. Aqui mesmo, no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 30, o próprio Senhor Jesus exclamou: eu e o Pai somos um. Amém? Então, nós temos aí uma unidade. A unidade com o Pai é uma forma de declarar a autoridade de Jesus. Agora vamos ver como essa unidade, como modelo de autoridade, é mostrada pela divindade de Jesus. Versículo 21. Pois da mesma forma que o Pai ressuscita os mortos e lhes dá vida, o Filho também dá vida a quem ele quer dá-la. Então, como parte das obras de Jesus, João aponta a ressurreição, que é o versículo 21. Os judeus criam que somente Deus podia ressuscitar. Estavam certíssimos. O problema é que eles não compreendiam que Jesus é Deus. Portanto, podia ressuscitar e dar vida. Jesus mesmo disse que vivifica aqueles a quem ele quer. Nesta versão, na versão que eu estou trazendo aqui para os irmãos, o Filho também dá vida a quem ele quer. Agora vamos falar sobre a autoridade de Jesus. A unidade como modelo de autoridade e a autoridade como forma latente, como forma natural. Ele era a própria autoridade em pessoa. Deus, como nos diz o versículo 25 do capítulo 18 de Gênesis, sempre foi reconhecido como juiz de toda a terra. Houve um momento em que ele, dialogando através da personificação de anjos com Abraão sobre a destruição de Sodoma e Gomorra, Abraão começou a conversar com ele se haveria possibilidade dele não destruir a cidade se pelo menos houvesse 50 justos. Ele disse, haveria, eu não destruiria. E ele foi negociando, porque não haviam todas essas pessoas, ele chegou a 10.
10 pessoas. E mesmo assim não existiam 10 justos naquela cidade. Portanto, ela foi distribuída, foi destruída. Mas no versículo 25, nós vemos uma expressão que o próprio Abraão deixou para registro e leitura nossa. Diz assim: longe de ti fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio, tratando o justo e o ímpio da mesma maneira. Longe de ti não agirá com justiça o juiz de toda a terra? Então, desde a antiguidade, desde os primórdios, desde o Gênesis, desde a chamada de Abraão, que o próprio Abraão reconheceu que o Senhor era o juiz de toda a terra. Então, a divindade, a autoridade, Deus sempre foi reconhecido como juiz de toda a terra. Logo, em sua divindade, Jesus também detinha autoridade para julgar. E diz-nos assim o versículo de número 22. Além disso, o Pai a ninguém julga, mas confiou todo julgamento ao Filho, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Aquele que não honra o Filho também não honra ao Pai que o enviou. Então, queridos, daí concluir com uma certa facilidade que Jesus deverá ser sempre honrado, pois o seu julgamento é justo. O seu julgamento, ele é imparcial, ele é irretocável. É um cuidado que se deve ter ao longo de nossa vida cristã. É um cuidado que se deve ter em não desonrar o Filho, porque se assim o fizermos, nós estaremos desonrando o Pai. Versículo 23, tá certo? Diz-nos assim o versículo 23, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Aquele que não honra o Filho também não honram ao Pai que o enviou. E se não honramos o Filho, também não reconhecemos a sua autoridade como juiz de todas as coisas. Tá certo? Então, vamos agora participar, avançar no estudo deste capítulo 5, que fala sobre a autoridade de Cristo. E vamos agora passar para o fato da testificação da autoridade. Tá certo? Diz-nos assim esta sequência. Primeiramente, termos o exato significado do que vem a ser testificar. Testificar significa dar testemunho de autenticidade. Nessa sessão, aprenderemos sobre a autoridade messiânica ou divina de Jesus a partir do testemunho dele mesmo. Na lei judaica, é importante que se saiba isso, o testemunho a favor de si mesmo não possuía nenhum valor. Por isso, no versículo de número 31, o próprio Senhor Jesus, falando ali àqueles religiosos de plantão, lhes afirma: se testifico acerca de mim mesmo, o meu testemunho não é válido. Em razão disso, o Senhor Jesus recorre a outros testemunhos acerca de si mesmo, diante dos religiosos ali presentes. E o primeiro testemunho que ele invoca é o testemunho de João Batista.
O versículo 32 diz assim: há outro que testemunha em meu favor, e sei que o seu testemunho a meu respeito é válido. Versículo 33. Vocês, referindo-se aos religiosos ali presentes, enviaram representantes a João e ele testemunhou da verdade. O versículo 34 diz assim: não que eu busque testemunho humano, mas menciono isso para vocês serem salvos, para que vocês sejam salvos. João, versículo 35, era uma candeia que queimava e irradiava luz. E durante certo tempo vocês quiseram alegrar-se com a sua luz. Devemos nos atinar acerca destes versículos que é um fato de que o Senhor Jesus não precisava que homens provassem a sua messianidade. Contudo, usou o recurso, conforme ele mesmo diz no texto lido, usou o recurso do testemunho humano para alcançar o coração do próprio homem, versículo 34. Né? O mestre usa a figura de uma candeia, de uma lamparina, de uma lamparina, né? O agente que permite a irradiação da luz. Ele compara a candeia a João Batista, mas, na verdade, a luz definitiva é o próprio Cristo, versículo 35, tá certo? O versículo 35 nos diz da seguinte forma: João era uma candeia que queimava e irradiava a luz, e durante certo tempo vocês quiseram alegrar-se com a sua luz. Ele falava da luz, que era o próprio Senhor Jesus, né? Então, 4 testemunhos a favor de Cristo: João Batista e agora as obras de Cristo. Já observamos pelas declarações anteriores que as obras de Cristo exemplificavam a sua autoridade e provavam a sua divindade. Ele trouxe à memória de seus ouvintes o que já fora dito e explicou que essas obras do Pai, realizadas pelo Filho, são maiores do que o testemunho do próprio João Batista. Tá? Além das obras do próprio Cristo, né, nós podemos, aliás, quando podemos citar o versículo 19 do capítulo 5, que diz assim: Jesus lhe deu essa resposta: eu lhes digo verdadeiramente que o Filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o Pai fazer. Nós já tínhamos lido esse versículo antes, mas ele serve para exemplificar as obras de Cristo. Eu lhes digo verdadeiramente que o Filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o Pai fazer, porque o que o Pai faz, o Filho também faz. Amém? Vamos agora ver um terceiro. Se João Batista não era suficiente, se as obras de Cristo, que eram superiores ao testemunho de João Batista, não podiam testificar de sua autoridade, agora ele usa o próprio Pai, o Senhor Deus. E o versículo 37 é que nos mostra que isto aconteceu. E o Pai que me enviou, ele mesmo testemunhou a meu respeito. Vocês nunca ouviram a sua voz, nem viram a sua forma. Então, se o testemunho de João Batista e das obras realizadas não eram suficientes, a declaração de Cristo agora aponta para Deus como testemunha. O próprio Deus é testemunha. O problema é que, da perspectiva humana, é impossível provar Deus como testemunha, pois não pode ser ouvido e nem visto. Por isso, Jesus apontou para a Escritura como fundamento do testemunho de Deus sobre a messianidade dele.
E a Escritura diz o seguinte, é a próxima testificação da autoridade de Cristo, versículos 38, 39 e 40. Nem a sua palavra, o versículo 39, o versículo 40 diz, contudo, vocês não querem ver a mim, perdão, o versículo de número 37 nos diz assim, 37. E o Pai que me enviou, ele mesmo testemunhou a meu respeito. Vocês nunca ouviram a sua voz, nem viram a sua forma. Versículo 38. Nem a sua palavra, a palavra do Pai de Jesus, o Senhor Deus, pois não creem naquele que ele enviou. Não creem no próprio Filho que estava diante deles. Versículo 39. Vocês estudam cuidadosamente essas escrituras porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as escrituras que testemunham a meu respeito, disse o Senhor Jesus. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida e vida eterna. Portanto, nesses versículos, o Mestre Jesus afirma haver um distanciamento espiritual entre ele e os religiosos, que era um distanciamento considerável. Diz-nos assim, ou atesta-nos assim, o versículo 38. Eles conheciam muito bem as letras do texto, mas não conheciam, estavam bastante distanciados do Deus do texto. Versículo 39. E a palavra de Deus, então, trata de Cristo desde o Gênesis, mas eles não enxergavam Cristo na palavra. O versículo 40 diz-nos assim, contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Bom, acabamos de ver acerca da testificação da autoridade de Cristo, 4 testemunhos a favor de Cristo, né? O próprio João Batista, as obras de Cristo, Deus, o próprio Pai e as Escrituras. Agora nós vamos ver que naquele momento, a partir do versículo 41 até o 47, nós vamos ver 4 impedimentos à fé em Cristo. Primeiro deles, a divergência sobre o amor de Deus, versículos 41 e 42. O que Jesus mesmo declarou diante daqueles homens da lei. Eu não aceito glória dos homens, mas conheço vocês. Sei que vocês não têm o amor de Deus. O Senhor Jesus estava incumbido pelo seu Pai em cumprir a sua missão, a de pregar o Evangelho. E era desejo dele que todo homem viesse ao conhecimento dele, do Evangelho, e se salvasse. Porém, parte da sua missão também era revelar o coração corrompido daqueles homens, dos homens, das pessoas que não viram em Jesus o Filho de Deus. Por esta razão, ele disse, sei que vocês não têm o amor de Deus. Um outro impedimento, além da divergência sobre o amor de Deus, é a descrença na palavra de Deus. Versículo 43. Descrença na palavra de Deus. Os homens preferem os mitos e as fantasias do homem à palavra verdadeira de Deus. E o versículo 43 diz-nos assim, eu vim em nome do meu Pai, e vocês não me aceitaram, mas se outro vier em seu próprio nome, vocês o aceitarão. Os homens preferem os mitos, as fábulas e as mentiras, as fantasias do próprio homem, à palavra verdadeira de Deus. Um outro impedimento, além da divergência do amor e na descrença da palavra de Deus, é o desprezo à glória de Deus. Os homens querem aplausos da plateia em vez
de apontarem para Cristo. O versículo 44 diz assim: eu vim em nome do meu Pai, e vocês não me aceitaram. Mas, se outro vier em seu próprio nome, vocês o aceitarão. Os homens preferem, como já dissemos, os aplausos da plateia. Um outro impedimento, diferença na interpretação bíblica. Os versículos 45, 6 e 7 diz assim: contudo, não pensem que eu os acusarei perante o Pai. Quem os acusa é Moisés, em quem estão as suas esperanças. Se vocês crescem em Moisés, creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Visto, porém, que não creem no que ele escreveu, como crerão no que eu digo? Os religiosos faziam uma interpretação seletiva da palavra de Deus. Só usavam e defendiam os textos que lhe agradavam, mas seriam esses mesmos textos que os condenariam. Versículo 45, que diz assim: quem os acusa é Moisés, em quem estão as suas esperanças. Toda a Escritura, ela aponta para Cristo de alguma forma. Versículo 46, se vocês crescem em Moisés, creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. E, finalmente, a questão não era o texto em si mesmo, mas como ele era interpretado por aqueles doutores da lei, por aqueles religiosos. Versículo 47, visto, porém, que não creram no que ele, Moisés, escreveu, como crerão no que eu digo? Ainda hoje, queridos, ainda hoje existem muitos impedimentos que são muros e não pontes que ligam o homem perdido a Cristo, o Salvador. Ainda hoje existem impedimentos que são muro para que tantas pessoas não deem ouvidos ao Evangelho, ou impedimentos que servem para endurecerem o coração ou os corações dessas pessoas às verdades de Deus. Tomara que nenhum destes impedimentos nos esteja impedindo para o nosso crescimento espiritual, para o cumprimento da grande missão que é ide por todo o mundo, a começar na própria Jerusalém, na nossa própria casa, irmos às cidades mais próximas, como Samaria e todos os confins do mundo. Isto é importantíssimo. Essa lição solidifica ou solidificou ainda mais a fé cristã na plena autoridade de Jesus Cristo. Aprendamos, o objetivo da nossa lição era de que nós, ao estudarmos essa lição, pudéssemos reconhecer a autoridade de Jesus como o próprio Deus. Para tanto, será necessário você entender que Jesus tem autoridade, confiar em Jesus e submeter-se totalmente à sua autoridade. Se fazem necessárias algumas perguntas de reflexão. E você? E eu? E cada um de nós? Como tem sido a nossa relação com a autoridade de Jesus? Nós temos nos submetido a ela? E hoje, ele continua a agir como sempre agiu. Nós temos permitido que ele haja com autoridade entre nós? Nós temos dado a ele, aberto as portas para que ele nos exorte, para que ele nos corrija? Até que ponto temos ou não nos submetido à autoridade de Cristo? E como é que nós podemos melhorar? Porque importa que melhoremos. Importa que nós, a cada dia, sejamos cada vez mais servos do Senhor.
submissos à sua vontade, pois que maior obra que exemplifica tanto amor não poderia ser feita, dar a sua vida por cada um de nós. Que essa lição, querido, tenha contribuído e continue reverberando em nossos corações, de modo que continue a contribuir ainda mais para a solidificação de nossa fé cristã na plena autoridade de Cristo. Amém? Que o modelo da cura do paralítico, que foi uma plena manifestação da compaixão do Mestre, assim como os testemunhos por ele declarado àqueles religiosos sobre a sua autoridade, sobre a sua messianidade, sobre a sua divindade, nos estimulem todos os dias a nos manter submissos às suas instruções, aos seus ensinamentos, na medida que sempre o reconheçamos como Deus e Salvador. E não queiramos somente nós sermos salvos, mas queiramos, isto sim, divulgarmos isso com toda a impetuosidade, com toda a autoridade, a tantos quantos precisam ouvir que só Jesus Cristo salva. Amém? Eu desejo a vocês que vocês tornem a ouvir, tornem a ver essa videoaula e passe para outros, para que haja uma oportunidade de salvação para todos. Amém? Cristo veio para isto. Vamos orar. Deus, muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Nós louvamos, engrandecemos o teu santo nome, porque só o Senhor nos permite falarmos assim acerca do seu Pai. Só o Senhor nos enviou o teu Santo Espírito para estar junto de nós, sendo nosso defensor, sendo nosso ajudador, sendo nosso instruidor, sendo aquele que nos faz lembrar da tua palavra, sendo aquele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, que nos ajuda em nossas orações, pois que muitas vezes não sabemos como orar. Muito obrigado, Senhor. Eu te agradeço por todas essas pessoas que puderam participar desta videoaula e te peço que todos quantos possam assistir esse vídeo sejam plenamente abençoados na pessoa do seu Filho, Senhor Jesus. Em nome dele nós oramos, agradecidos ao Senhor. Amém. Queridos, muito obrigado pela participação de vocês. Muito obrigado, porque vocês estiveram conosco durante esses vários minutos. Que o Senhor os abençoe e lhes conceda a sua paz. Que o Senhor os abençoe abundantemente.